Emagrecer, é necessário mudar a dieta, mas também tratar a causa do problema, ou seja, o que provoca essa compulsão por comer. Sobre os cuidados com a mente para o tratamento da obesidade, a gente conversa com a médica Maria Amazonas e com a psicóloga Shirley Lucena. E o Bom Dia Pernambuco, a médica e uma psicóloga trazem as orientações para cuidar da mente, para tratar a obesidade. Logo depois do intervalo, um novo serviço da Justiça, os documentar. É uma relação que você tem com o alimento, mas também com o desequilíbrio das emoções. Muitas pessoas substituem carências, por exemplo, por alimentos, chocolates principalmente. A gente recebe aqui no estúdio a médica endocrinologista Maria Amazonas e a psicóloga Shirley Lucena. Bom dia. Bom dia. Vamos falar então dessa relação agora do ponto de vista médico. Essa relação de alimentos com engorda. Realmente é uma relação direta mesmo. Sem dúvida, é uma questão matemática, né? Nós temos um determinado gasto energético para nos mantermos vivos e desenvolver nossas atividades diárias. E se nós ingerimos uma quantidade energética acima do nosso gasto, a consequência é uma sobra energética que se transforma naturalmente em gordura. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade de perder peso que outras? Bom, nós temos uma coisa chamada metabolismo basal, que é exatamente esse gasto energético. E de pessoa para pessoa há uma diferença nesse metabolismo basal, né? Então, duas pessoas que ingerem, por exemplo, 2.000 calorias dias, uma pode consumir apenas 1.200 e a outra consumir em média 1.500 para apenas a sobrevivência, que é o que se chama de metabolismo basal. Além disso, também entra o hábito de vida. Então, se uma pessoa tem o hábito de fazer atividade física diária, ela tende a consumir mais do que aquela que tem uma vida mais sedentária. E a questão comportamental alimentar, sem dúvida, isso determina muito o ganho final do dia. Doutora Shirley, até que ponto essa substituição por alimentos é considerada saudável? Então, a partir de quando é realmente preocupante? Olha, começa a ser preocupante quando a pessoa começa a perceber que ela está começando a aumentar o peso de uma forma exagerada e não consegue mais controlar. E isso, às vezes, está ligado a uma questão psicológica, né? Às vezes as pessoas estão com ganho de peso, até na própria obesidade mesmo, e buscam os tratamentos e às vezes não tem tanto sucesso, porque as causas não estão sendo tratadas, que são as causas psicológicas mesmo. Como você falou no início, elas substituem os prazeres pela compulsão alimentar. E não só na compulsão, como em outras questões também. Mas como o foco está sendo a obesidade, então é importante ficar atento. Sentiu que não está conseguindo controlar, está comendo demais. As pessoas começam a comentar, você está comendo muito, você está aumentando. Então é um sinal que deve ser visto. É o alerta mesmo. Um alerta mesmo. E quais são os alimentos mais perigosos, assim? Se fala muito em chocolate, eu estou ansiosa, vou comer chocolate. Quais são os alimentos, assim, perigosos para substituir nessa ansiedade, nesse medo, essa carência? Os alimentos que levam mais ao ganho de peso são os carboidratos, né? Principalmente os de fácil absorção, como o pão, o chocolate, como você citou, né? E infelizmente são esses os alimentos também que têm um potencial maior de liberar uma substância chamada endorfina a nível cerebral, que é o que nos dá a sensação de prazer. O chocolate tem um grande poder nesse aspecto. Então, os carboidratos são os vilões da obesidade. Então, a senhora falou aí do alerta. Então, o alerta é quando as pessoas começam a comentar que eu estou ficando mais gordinha. Mas assim, então tem que fazer como para tratar essa ansiedade? Tem que realmente buscar ajuda psicológica ou existe uma outra alternativa? Olha, se esse ganho de peso for considerado pequeno, digamos assim, ou aquela calça que não quer mais entrar, ou aquele sofrimento de não ir para a festa porque está um pouco gordo, que acontece muito, que as pessoas começam a se incomodar no seu ambiente natural por conta de um ganho de peso, até aí você pode ainda reverter a situação por sua própria reflexão. Mas quando parte para problemas mais graves, como as doenças comorbidade que a doutora acho que vai colocar ainda, então é importante verificar até que ponto é necessário buscar uma ajuda psicológica, fazer mesmo a psicoterapia, se for o caso, se houver uma indicação, para poder não gerar as outras contraindicações, as outras, digamos assim... medidas mais sérias, como por exemplo uma cirurgia. Isso. Às vezes até as pessoas se perdem naquele sofrimento psicológico, chegam até uma cirurgia
e às vezes depois de alguns anos voltam a engordar, que é o que tem se visto, não é? Por que isso acontece? Porque as causas não são tratadas. Digamos que a causa original não são tratadas. E se a pessoa faz uma psicoterapia, busca essa ajuda psicológica e ela consegue detectar esse sofrimento, então é importante que haja o tratamento. A avaliação nutricional, a avaliação médica é importante, é fundamental, mas é necessário que haja essa busca de tratamento psicológico. Doutora, acho que é importante a gente reforçar a partir de quanto é considerado realmente obesidade. Nós classificamos o peso, de uma maneira geral, em peso baseado no índice de massa corporal, que é um cálculo que se faz colocando o peso dividido sobre a altura elevado ao quadrado. Até 25 de índice de massa corporal é considerado normal, é considerado um peso saudável. A partir de 25 até 29,9, sobrepeso. E 30 para cima em obesidade. Aí se subdivide a obesidade moderada e a obesidade mórbida, né? Então, o que realmente provoca a obesidade, na maioria dos casos, são questões hormonais, alimentares ou psicológicas? Na grande maioria dos casos, quando se chega a uma obesidade propriamente dita, ou seja, um índice de massa corporal, não há dúvida de que há um erro alimentar associado. Mas a obesidade é uma doença multifatorial. Então aí entram questões hereditárias, questões de distúrbio comportamental, o que acaba levando, no final das contas, a uma maior ingesta. Bom, hoje o assunto vai ser debatido, vai ser discutido hoje no encontro. A gente vai colocar aí na tela o endereço sobre esse encontro. É um encontro gratuito, né, doutora Shirley? Quem pode participar? Como é que faz para se inscrever? Todas as pessoas podem participar. Olha aí, Corpo, Mente e Psicologia, na Rua do Riachuelo, número 1012, no bairro da Boa Vista, edifício Círculo Católico. Isso a mesmo. Partir das 6h30 da noite, de graça. Inclusive, vamos ter uma palestra sobre essas questões psicológicas que vão ser bem faladas, bem discutidas. E também vamos ter uma dinâmica onde as pessoas vão poder desenvolver sua autoestima e já chegar em casa com o propósito de verificar, de refletir se está precisando ou não de fazer um acompanhamento psicológico e depois os outros tratamentos, o médico e o nutricional, que é importante. Então está todo mundo convidado aí para esse encontro hoje. Mesmo. Muito obrigada pelas informações, um bom dia para vocês. Bom dia também, obrigada.